Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente repercute essa semana caótica de pavor nas bolsas do mundo todo. Nessa quinta-feira, a Bolsa de Valores brasileira fechou com a maior queda desde 1998 e o dólar bateu um novo recorde. O mercado, claro, refletiu mais uma vez os temores causados pelo avanço do coronavírus. Até para um mercado acostumado às emoções fortes, os últimos dias têm sido um teste de resistência. E aqui no Brasil ele começou na abertura da Bolsa de Valores, a B3. Já na largada, nesta quinta-feira, o índice Bovespa despencou quase 12%. As operações foram suspensas por meia hora. É o chamado circuit breaker. Não adiantou. A queda continuou. Quando atingiu a marca de 15,4%, a bolsa parou novamente. Isso só tinha acontecido em outros 3 pregões. A última vez que os negócios foram suspensos 2 vezes no mesmo dia tinha sido na crise de 2008. A bolsa caía 19% e seguia rumo a uma terceira parada quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, anunciou a injeção de $1,5 trilhão nos mercados financeiros. A notícia acalmou os investidores. O índice Bovespa fechou em queda de 14,7%. Pela primeira vez na história, o dólar rompeu a barreira dos R$5. Mas a cotação da moeda americana caiu e fechou em R$ 4,78, depois que o Banco Central vendeu dólares no mercado. O anúncio da pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde e a decisão do governo americano de suspender os voos entre Europa e Estados Unidos fizeram disparar as incertezas. Todos esses números e índices refletem a expectativa com o que acontece na economia real, onde estão as empresas que produzem, contratam, investem. Os vírus que impõem quarentena também afetam a produção. Qual é o futuro de tudo isso? Na falta de respostas? As oscilações. Depois de atingir níveis recordes nos últimos 6 meses, atraindo muitos investidores, a queda no índice Bovespa já chega a 30% em 2020. As expectativas muito positivas que se formaram via esse choque, e mais esse choque que está acontecendo externamente, né, isso se soma e faz com que a gente seja um dos países que mais está perdendo no momento, pelo menos, né, nos seus valores na Bolsa de Valores. A insegurança é produzida pelo que vem de fora e pelo que acontece aqui dentro. A decisão do Congresso de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta de aumento do benefício de renda familiar foi recebida pelo mercado como um sinal do acirramento da disputa política entre o Executivo e o Parlamento. A gente não sabe como que o governo vai operar. Isso reflete no mercado financeiro. Em entrevista nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União para tentar reverter a decisão do Congresso e garantiu que o Brasil tem condições de enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Então nós estamos seguros de que o Brasil pode ter uma dinâmica própria. Nós temos que manter o curso, manter a serenidade, vamos aprofundar as reformas e reduzir o impacto, porque o impacto vem. Bom, então para falar um pouquinho mais sobre essa semana caótica e esses vários circuit breakers que aconteceram na Bolsa do Brasil, vou conversar agora com o Pablo Spayer, diretor da corretora Mirai Asset, e com a Erika Santos, especialista em investimentos do Modal Mais. Gente, bem-vindos! Obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigada pelo convite, Fabiana. Olha, e que semaninha, hein? Vamos dizer que foi talvez, ou foi a semana histórica mais difícil para a nossa Bolsa, e não foi só para o Brasil, no mundo inteiro, né? Semana como essa você não tinha visto ainda, Pablo? Fazia tempo que a gente não via, né? Acho que foi uma semana inteira de nervosismo que já vinha seguida da semana anterior, que foi de muito nervosismo também. Então nós estamos falando de 15 dias de bastante nervosismo. Quando as coisas pareciam estar se acalmando no fim da semana passada, no final de semana passado, né, veio um novo problema, né? Os árabes e os russos
não chegaram a um acordo sobre o preço do petróleo, sobre a quantidade de petróleo que tinha que ser vendida, e meio que brigaram, né? O Putin brigou com o rei da Arábia Saudita e eles acabaram derrubando com força o preço do petróleo, também num crash do petróleo que eu não via há tempos. O petróleo caiu mais de 30%. Sim, muito, né? Foi muito, né? Afundou para 30 reais, $30 o petróleo, e isso derrubou as petrolíferas do mundo inteiro. Shell, a Petrobras aqui no Brasil afundou com força, né? E aí isso acabou desencadeando um novo nervosismo que depois foi coroado com novos nervosismos e mais preocupação do aumento do coronavírus. Então, é o que a gente está chamando, o que os americanos estavam chamando de double trouble. Só dois problemas ao mesmo, dois cisnes negros ao mesmo tempo. Você tem a briga dos árabes e dos russos que não era esperada e de repente está afundando o petróleo no mundo inteiro, e o corona espalhando e aumentando a velocidade e a preocupação e trazendo impactos verdadeiros para as economias do mundo, da Europa principalmente. E agora chegou nos Estados Unidos, aí quando chegou nos Estados Unidos nessa semana agora, aí as bolsas afundaram como a gente não via há anos. E aí o dono do mundo, entre aspas, digamos assim, cancela os voos, né? Isso. E isso faz a situação ficar ainda pior, né, Érica? Da Europa para os isso. Estados Unidos, ele Sim. acabou cancelando o que chamou mais o circuit break essa semana para o mercado, né? Exato. Acabou Isso de afundando. dois circuit breakers no Brasil, muito perto um do outro, na quinta-feira também é algo que a gente não imaginava que pudesse acontecer. É raro. E quase chamou o terceiro, que Quase. quase a bolsa bateu também, caiu 20%. Por pouco, não teve esse Bateu terceiro. 19,80 de queda. Isso. 19,80 de queda. Vamos circuit aproveitar esse momento para explicar um pouquinho para quem está em casa e ainda não entendeu exatamente o que é esse circuit breaker, de uma forma bem simples, porque tem regras para isso acontecer, né? O circuit break, ele é um mecanismo de proteção da bolsa. Então, quando a bolsa está caindo, ela chama o circuit break. Isso. E são em 3 intervalos. O primeiro é quando cai 10%, então a bolsa para por 30 minutos. O segundo, quando ela cai por 15%, ela para por 1 hora. E o terceiro seria que se ela caísse 20%, ela pararia pelo tempo indeterminado. Ela determina a volta dela. O circuit breaker, né, em inglês, significa, é como se fosse fusível. Quando vai pegar fogo na casa, está dando curto-circuito, cai aquele fusível. É isso que significa o nome. É para acalmar. É para cortar. pra acalmar Corta as os negociações. ânimos. Sim, para dar tempo de você pensar o que você pode fazer, as próprias corretoras de bancos analisarem, conversarem com seus clientes. Por isso também que ela tem esse mecanismo. Exatamente. A bolsa caiu 10% na quinta-feira, aos 32 minutos de pregão. Isso. Quer dizer, isso significa que praticamente na abertura já tinha gente muito aflita, se livrando dos seus papéis, vendendo os seus Praticamente papéis. não. Era, porque assim, quando a bolsa abre, todos os papéis ficam em leilão. E esses papéis, quando ele fica em leilão, então não está computando no valor do índice. Aí vai abrindo os papéis, eles vão computando. A bolsa entrou em circuit breaker antes de abrir todos os papéis. Uau! Então ainda tinha papel em leilão e a bolsa já estava parada. Porque estava programado já, isso? Não, porque já bateu os 10%. Porque, por exemplo, a bolsa é assim, sei lá, Petrobras é 10% do índice, vamos supor. Né? Se ela cair 100%, a bolsa cai 10%. É verdade. Entendeu? Aí foram abrindo os papéis. Eu acho que no segundo circuit breaker, do 15, se eu não me engano, o Vale não abriu do primeiro. Porque depois, quando reabriu de 10, estava tudo em leilão de novo. Aí parou de novo. E acho que ainda tinha papel em leilão do primeiro circuit breaker. Foi muito Então, rápido do realmente, primeiro para o segundo. Foi realmente um dia negro. Realmente um dia duro. Agora, para quem tem, por exemplo, dinheiro investido em renda variável, aqui no Dinheiro em Foco, a gente aproveita para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. É esse o nosso propósito. E a renda fixa, ela realmente, com uma Selic a 4,25%, já não tem mais o rendimento que tinha antigamente, né? Claro. Então a gente vai para o risco, naturalmente. Claro. Um risco controlado, com informação, Isso. com diversificação. Agora, para quem entrou, por exemplo, na renda variável há pouco tempo, a gente sabe que teve aí um número dobrando de pessoas na B3 no ano passado. Vai bater 2 milhões esse mês. Eu sou muito amigo do Paiva, que é diretor da Bolsa. Eu falei com ele falou, vai bater 2 milhões esse mês. Muita gente entrando muito De rápido. CPFs na bolsa, é muita gente. Eu acho que, assim, uma coisa muito importante que eu tento passar para as pessoas que eu converso, né, existe uma diferença, uma diferença brutal entre especulação e investimento. Quem especula é um negócio, quem investe é outro. Mas, às vezes, a pessoa acha que está investindo e está especulando. Por exemplo, se você quer investir na Bolsa, você não pode pegar 30% do seu patrimônio e botar na Bolsa. Isso é especulação.
Você está especulando, você está botando num preço lá. Para investir, você precisa diversificar, como você falou. Mas tem gente que também não lembra que também tem que diversificar no tempo. Para você investir na Bolsa, você tem que ir investindo devagarzinho. Para você botar 30% do seu patrimônio, tem que demorar 3 anos. Se você pegar 30% e botar na Bolsa, você está especulando. Não é investimento. Investimento, ele diversifica no tempo de entrada, nos setores que você escolhe e dentro dos setores nas ações que você põe. Então, não é só uma diversificação. Então vou pegar 30% e botar na Bolsa. Não, isso é especulação. Você pega 0,5% e põe na Bolsa. No mês seguinte, você pega 0,5% e põe na Bolsa. Aí você demora 60 meses para botar 30% na Bolsa. Aí você está investindo, porque aí você vai fazendo os médios. Então, por exemplo, se uma pessoa botou 0,5% na Bolsa a 120 mil, aí passou um mês, ele vai botar 0,5% na Bolsa a 70 mil. Aí você está investindo. O que você pode, quando você fica um pouco mais especialista e você aprende mais, você pode, como o Dr. Luiz Barsi, que é conhecido como o rei da Bolsa, que é a maior pessoa física da Bolsa, ele, num momento como agora, ele falou, eu estou comprando qualquer ação que não é da cadeia do petróleo, eu estou comprando. Por que ele falou isso? Nós não estamos falando mal de petróleo, nada. Porque o problema do petróleo, ele se resume a 2 pessoas, a 2 mentes, o presidente da Rússia e o rei da Arábia. Então, assim, do mais pobre ao mais rico, é tudo igual. É um acordo, é uma conversa, eles estão brigados. Então, é com eles o assunto. Só que é um assunto que interessa a 7 bilhões de pessoas. Sim, mas aí quando o Barsi diz que está comprando, Ações que não são da cadeia do petróleo. é porque ele entende que é uma oportunidade Exato. de reforçar as suas posições nas empresas das quais você já é sócio, acumulando mais papéis. É isso. É isso. É muito importante, como o Pablo falou, a diversificação. Diversificação também por classe de ativos. Renda variável, fundo de investimentos, um pouco de renda fixa. Então, e também você ter papéis que protejam as suas ações. Então, você também tem esses papéis de proteção, sabe? Fundo de ouro, dólar. Então, assim, é muito importante nesse momento você ter cautela, calma e diversificação. Gente, agora vamos falar uma coisa, tá? Eu conheço muitas pessoas, e essa semana foi difícil aqui, recebendo as mensagens, pessoas que têm muitos papéis ou que colocou uma boa parte do seu valor em ações. Estavam especulando. Na Petro, por exemplo, né? Ou que acharam na Petro e na Vale, por exemplo, que são empresas sólidas, ou que deveriam ser sólidas, ou que têm um histórico, né? Teoricamente são grandes, né? São grandes empresas do índice. Sim, sim. Né? Pessoas que colocaram os valores nessas duas, apostando nessas duas, e tem também lá sua reserva na renda fixa, e estão muito aflitas. Devem se manter onde estão e se acalmar. Qual que é a orientação para quem tem o maior número de ação em petróleo, por exemplo? Assim, ação é investimento a longo prazo. Então, você não pode olhar só o que está acontecendo agora. Tá. Então, você tem que ter cautela se você for comprar mais agora, é muito importante, mas tem que pensar que é algo a longo prazo. Está acontecendo agora com o petróleo, como o Pablo bem falou, e também tudo que está acontecendo com o coronavírus. A gente não sabe qual vai ser o real impacto do coronavírus na economia. Então, você tem que ter calma nesse momento. É Porque muito no importante. desespero, na dúvida, não faça nada. Não faça nada. Isso. Exatamente. Cada pessoa tem os seus investimentos, cada caso é um caso, né? Então, para você realmente, fica um pouco complicado a gente falar assim, fica com as ações, venda as ações. A gente tem que saber tanta coisa da pessoa. Qual que é o patrimônio da pessoa? Qual que é o percentual que está na Vale? A que preço que ele entrou na Vale? Qual que é o apetite de risco de estar na Vale? Qual que era o apetite de vontade de ganhar dinheiro? Quanto que ele queria que subisse as ações da Vale? Ele colocou lá como investimento ou ele achou que ele estava investindo, pegou um pedação e botou lá e está achando que está investindo e está especulando? Então, é muito mais sofisticado do que simplesmente falar vende ou compra, né? O que eu faço, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sei especular. Eu já especulei e perdi, então eu não especulo mais. É engraçado isso, as pessoas bem-sucedidas aqui no Brasil que trabalham com finanças, com investimentos, são as que geralmente já quebraram algumas vezes, porque especularam e perderam. E aprendeu. Exatamente. E aprendeu, Aí e aí você você aprende. ergueu, e aí reergue e está numa posição melhor. Mas assim, não é para amadores. Não é. Sim, não é pra Mas o investimento é para amadores. Investimentos é para amadores. Você pode, devagarzinho, vai investindo. Mas lembrando, para investir tem que diversificar no tempo. Tem que botar um pouquinho todo mês.
Se você pegar 30% e botar no patrimônio e botar na bolsa, você está especulando. Ah, não, mas eu diversifiquei nos setores e nas ações. Está especulando no tempo. Você está achando que agora vai subir. Só em uma classe de ativos. Você não está especulando, na verdade. Está tudo em renda variável. Né? Então, para estar investindo, você tem que, além de diversificar setor, além de diversificar ativo, você tem que diversificar no tempo, no caso da bolsa. Né? Eu gosto de ações, eu ouço o rei da bolsa, o Luiz Barsi, e eu acho que ele tem razão ao dizer que, nesse momento, nós temos ótimas empresas que têm bons dividendos, então pagam bons juros para o investidor. Por quê? Porque a ação caiu tanto que agora o juro é bom. Pensa comigo, imagina uma empresa que ela custa R$10 e ela paga R$1 por ano. Ela está pagando 10% para você de dividendo. O dividendo é o juro que a empresa te paga, até o lucro, é a divisão de lucro. Se essa ação ela cai para R$5 e continua pagando 1, ela está pagando 20. Ela está ótima. Então é isso que criou valor. Sim. Então a empresa vale mais. Ela paga o mesmo dividendo, o mesmo juro, que aquele R$1, só que você não paga mais 10, você paga 5. Com 10, você compra o dobro e ganha 20. É isso. Então é muito bom. Essa estratégia das ações previdenciárias ou ações que pagam dividendos, que é a estratégia do Luiz Barsi. Exatamente. Né? É uma estratégia que pode ser muito usada. Você pode gostar de outra estratégia, tentar de outra Eu forma. só conheço, eu só sei essa. Eu vou te falar, eu pessoalmente, é a estratégia que eu uso e que eu mais gosto. Porque que eu gosto. entendo que é a que dá, no longo prazo, Exato. uma liberdade financeira para que eu possa usar o valor dos dividendos acumulados ao longo de muitos papéis de muitos anos, uma vida que eu gostaria de ter sem ter que fazer ação vendida. Sim, você não precisa ficar comprando e vendendo, você faz sua carteira de dividendos e, como nós dizemos, você faz o dinheiro trabalhar para você. Isso é a parte boa. Eu vou aproveitar para chamar um rápido intervalo, que nosso tempo é muito curtinho, mas tem no segundo bloco mais informações de como diversificar. Né? Vamos falar um pouquinho de algumas situações, se você está numa situação em fundo multimercado, em fundo de small cap. Vamos falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco e te dar outras sugestões, além de entender um pouquinho melhor para onde vamos com esse mercado tão chacoalhado. Daqui a pouquinho o Foco volta aqui na tela do Band News. É isso aí. Olá, o Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre a semana tensa no mercado financeiro, marcada por notícias do agravamento do coronavírus no mundo. E claro que com um cenário nacional caótico, o mercado financeiro do resto do mundo não estaria diferente, né? Nos Estados Unidos, os principais índices de ações desmoronaram na quinta-feira, após terem acionado o segundo circuit breaker da semana, logo após a abertura dos mercados. Quedas de mais de 9% nos índices Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones, esse com a maior queda diária percentual desde março de 1987. Os investidores repercutiram negativamente as medidas anunciadas na véspera pelo presidente americano Donald Trump, que suspendeu por 30 dias os voos vindos de 26 países da Europa para os Estados Unidos. A medida visa evitar a propagação dos casos de coronavírus na economia americana. A fala de Trump também afetou o desempenho das bolsas na Ásia e na Europa. Com perdas de mais de 10%, as bolsas europeias registraram o pior pregão da história. Os índices do Reino Unido, França, Alemanha e Espanha caíram mais de 10% cada um na quinta. Pior desempenho ficou para a Bolsa de Milão, na Itália, onde o índice desabou mais de 16%. A situação da Europa foi ainda pior diante da falta de ação do Banco Central Europeu, que decidiu não cortar os juros da União Europeia. Então, a gente está falando de um dia, de uma semana muito tensa no Brasil. Quinta-feira foi um dia bem difícil, mas não foi difícil só para o Brasil, não. A gente continua conversando sobre o assunto com o Pablo Spaia, diretor da corretora Mirai Asset, e com a Érica Santos, especialista em investimentos do Modal Mais. Gente, não foi só Brasil, obviamente, mas eu fico pensando o seguinte, são dois cenários. Uma coisa é Brasil sentindo a questão interna, outra coisa é Brasil sentindo, além da questão interna, todo o movimento do exterior. Isso. Né? Nós estamos, digamos assim, duplamente fragilizados, já que somos uma nação ainda em desenvolvimento e ainda com muitas coisas a serem feitas internamente? Eu tenho a impressão que, claro que houveram alguns pontos aqui no Brasil que trouxeram um pouco mais de preocupação, como foi aquela que derrubaram o veto do Bolsonaro lá no Congresso, que vai custar mais 200 bilhões, aí depois veio uma outra bomba de 20 bilhões, até me parecendo, aproveitando essa situação do corona, o pessoal foi lá e passou coisas ruins para o Brasil. Mas eu acho que as reformas que estão sendo feitas botam o Brasil num momento
único. Né? A reforma da Previdência era a mãe de todas as reformas e ela foi aprovada numa situação melhor do que qualquer um de nós podia imaginar. Quando a gente, se você lembrar, no governo Temer, a gente falava de uma reforma, a gente começava as conversas da reforma com 380 bilhões de reais de economia e ia fechar com 170. Né? A gente economizou mais de 1 trilhão. Então o Brasil está posicionado, mesmo com essa crise global, a sofrer menos do que outros países. Né? Mas eu também sou otimista, eu sou o Papo, sou o Touro de Ouro, tá aqui o Tourinho que eu te dei de Ai, vamos presente. mostrar o tourinho. Aí, deixa o diretor mostrar. Vou colocar aqui, ó, diretor. Pega aqui o tourinho. E o dinheiro em foco, né? Representa aqui o dinheiro em foco, o tourinho. Com o dólar. Dizem que dá sorte passar a mão no tourinho, né? Assim, fazer um carinho no O dólar é o que leva ele para as máximas. Ele está sofrendo, está machucado, os ursos amarraram ele, né? Então eu sou uma pessoa que eu escolhi ser otimista. Eu acho que é bom para mim, é bom para meus clientes, é bom para o Brasil, né? Então eu acho que o Brasil, com as reformas, a gente vai ter ainda a reforma administrativa, tem a reforma fiscal. Eu acho que até essa crise toda vai ajudar os nossos políticos a botarem a cabeça no lugar e falar, vamos ajudar o Brasil, porque agora a gente precisa mais do que nunca aprovar essas coisas. Até a independência do Banco Central vai ser votada, né? Então, fora isso, né? Eu acho também, pelo menos na sexta-feira, também a semana foi muito ruim, mas na sexta-feira acho que os Estados Unidos veio com um plano mais forte e bem agressivo de recuperação e disse que vai injetar 5 trilhões de dólares na economia. E sexta-feira a gente viu o alívio desses 2 semanas de agonia. Eles decidindo isso lá ajuda bastante. Ajuda a gente aqui sente também. E repercute aqui, Sim, né? exato. Se vocês lembrarem, na crise de 2008, lá atrás, quando eles também imprimiram, lá eles imprimiram 4 trilhões de dólares e foi muito mais tempo. Aqui ele está falando 5 trilhões de dólares e muito menos tempo. Naquele momento, a razão do dólar ter batido 1,60 é porque tinha uma enxurrada de dólar no planeta. Ninguém aguentava mais dólar. Então você oferecia, eu dou R$1 aqui, o cara aceito. Né? Então agora se Deus quiser, vai vir essa enxurrada de dinheiro de novo. Porque quando ele coloca 5 trilhões de dólares, ele não bota 5 trilhões de dólares na bolsa. Ele bota no sistema financeiro. Ele compra títulos de renda fixa no governo, do público, e aí o público decide o que quer fazer. Né? Naquele momento não tinha o que fazer, você comprava ação. Eu não sei se as bolsas vão subir, porque tem que ver se resolve a situação do corona. Claro, né? claro. Entendeu? Isso ainda tem um período para a gente passar. Isso, eu acho que pode ser um momento onde a gente possa ver os investimentos em empresas reais. Eu acho que agora é o momento do que eles chamam de investimento em empresa real, que chama private equity. Então esse dinheiro ele pode vir para empresas reais, para infraestrutura, para ferrovia, em países onde eles têm mais chance de ganhar mais dinheiro. E o Brasil, eu enxergo como uma avenida para o dinheiro de fora vir, principalmente nesses níveis de dólar. Sim. O cara vem, bota 100 bilhões de dólares aqui, ele tem 500 bilhões de reais na mão, ele constrói o Brasil inteiro. Eu acho que é para isso, por isso que é tão importante a gente ter o nosso país nos trilhos, com as reformas feitas para trazer confiança para o investidor, se instalar aqui e fazer tudo isso que é tão importante e vai trazer o investimento. Agora, os setores que estão mais propícios, digamos assim, quando a gente pensa na bolsa, a bolsa cai. Muito. Todas as empresas caem. Mesmo empresas que não têm nada a ver com petróleo, que não tem nada a ver... Tudo cai. Companhias aéreas. Sim, companhias aéreas, mesmo elétricas, qualquer área cai. Só que a gente continua acendendo a luz, a gente continua usando o saneamento básico, a gente continua fazendo compras naquela varejista e tudo mais, né? Então, quais são os setores hoje que, mesmo com as quedas, continuam sendo bons setores para investir? É muito importante a gente diversificar os setores também. Você não investir um setor só. Como a gente falou, as elétricas, elas não estão sendo afetadas com a maneira tão grande como as companhias elétricas, como as petrolíferas. Então, é muito importante a gente também diversificar os setores que você vai investir na renda variável. Então, investir em companhias aéreas, investir um pouco também em empresas de saneamento, empresas... até um pouco em petrolíferas, né, Pablo? Corroborando o que você falou, né, empresas geradoras de energia. Exatamente. Poxa, tem um monte de empresas geradoras de energia que o fluxo de caixa da empresa é o governo, é contrato, não vai mudar. Vai continuar recebendo a mesma coisa, não tem que cair. Agora, em relação às companhias aéreas, eu tenho uma dúvida, pessoal, por conta da questão do petróleo, a questão do combustível. Não acaba perdendo valor nesse momento? Não, nesse momento acho que ajuda, porque Ajuda. o petróleo fica barato, né? As ações estão caindo porque ninguém quer pegar avião com medo de pegar corona ou morrer. Não quer usar o serviço. Não quer usar o serviço. Ok. Aí as pessoas estão mandando as imagens lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o governo vai ter que ajudar as companhias aéreas. A American Airlines, um amigo meu foi para a Europa, antes do Trump proibir, já não tinha ninguém. Eu acho que essa proibida do Trump, ele proibiu os voos para a Europa de uma maneira fácil. Não tinha ninguém dentro do avião.
Entendeu? Então já pode, se não proibir, era melhor proibir de uma vez, que aí já não estava ninguém voando. Meus amigos mandando, que faz ponte aérea Londres, Nova York, mandando foto do avião vazio. Ah, no Brasil tá cheia a companhia, No Brasil não tá, tá não? cheia a companhia No aérea. Brasil, os voos não estão cancelados Claro, ainda. porque aqui não está o desespero que está nos Estados Unidos. Nos Sim. Estados Unidos está desesperado. A Nova York está em estado de sítio, está fechada. Tá faltando- Né? A Disneylândia faltando- fechou. Né? Então, Faltando coisas básicas no mercado, papel higiênico, Isso. O pessoal água. fez estoque. isso porque fez as estoque, compras, fez o estoque. Isso exatamente. vai voltar. Mas, num geral, as pessoas estão preocupadas e estão assustadas por lá. E acabam não querendo pegar os voos. Aí fechou as companhias. Mas, mesmo de qualquer maneira, aqui as companhias aéreas já começaram a cortar voos internacionais. Tá? E sem contar que elas caíram bastante. Então, isso atrapalha a companhia aérea. Mas o petróleo em baixa ajuda. Né? Mas eu acredito que, de qualquer maneira, como a gente já tinha visto esse filme na China, lá na China a primeira coisa que deu problema foi as companhias aéreas. O governo chinês teve que ajudar. Eles vão ter que pagar. Nos Estados Unidos, eles vão ter que ajudar. Eu não acho que as companhias aéreas vão quebrar. Não pode quebrar. Né? Não pode ter que ajudar. Então, os governos vão salvar. Né? Eu acho que ela falou bem dos setores das geradores de energia, que tem o fluxo de caixa fixo de governo, por exemplo. Tem empresa, eu não quero falar nenhum nome de empresa, mas vocês podem olhar as empresas que têm contrato com o governo. Tanto faz se vendeu, se não vendeu. Se parar o Brasil, desligar, ela vai continuar recebendo e você vai continuar recebendo seu Não, dividendo. e se tiver qualquer dúvida, você entra lá no índice Bovespa e vê quais são as empresas que estão melhor posicionadas. São essas as boas empresas do nosso país. Claro. Exato. Eu acho que com essa queda, as empresas que estão pagando, que estão com a possibilidade de pagar bons dividendos, são empresas do setor financeiro. Dá uma olhada nos preços do setor Olha, financeiro. os- Os dividendos você estão diz- acima de Você 10. diz o quê? Os bancos? Os bancos, você compra um banco lá, você tem banco pagando 11% no ano, você põe 10 mil reais, você recebe 1.100. Não existe isso. Então é isso que é o dividendo. Você bota 100 mil reais, você recebe 11 mil de lucro. É muito bom. Isso, e aí o foco do investidor tem que ser. Por favor, o investimento não é quanto vale. Você tem que pensar em acúmulos de ativos. Nossa, Quanto isso mais é ação tão eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Mas isso é o pensamento mais difícil. Mas é porque a mais pessoa não está resistente. investindo no diversificando no tempo. É verdade. Se você for diversificando no tempo, comprei mais 100 ações, comprei mais 100 ações, comprei mais 100 ações. Se você pega e compra 10 mil ações e ela cai, você só pensa no dinheiro. Claro. Se você está comprando só as ações, quantas ações você tem? Eu não falo assim, onde você mora? Eu moro em 288 mil reais na Faria Lima. Não, eu moro num apartamento na Faria Lima. Eu não penso quanto vale a minha casa. Eu penso que eu tenho Nem se um, o preço eu do tenho imóvel dois. mudou de uma semana Uma para semana pra outra. Não né? interessa, não interessa para mim. Sim. Despencou o preço do imóvel, eu continuo com um. Subiu o preço do imóvel, não vou vender porque senão para onde eu vou? Claro. Então eu tenho um imóvel. Se o investidor pensar em ações, em pensar em acúmulo de ativos, eu tenho agora um imóvel, 400 ações da Vale, 300 ações da Petro, quanto vale? Não interessa. Mais 500 ações de não sei o quê, mas não sei. Aí você começa a entender o investimento. A cultura brasileira pensa que você diversificar só sem diversificar no tempo é investimento. E não. Para ser investimento, a entrada precisa demorar, precisa entrar durante anos. E o certo é entrar durante 15 anos. Se você ficar comprando um pouquinho de ação durante 15 anos, você fica milionário. Então, isso é o que é importante a gente deixar claro aqui, porque existe uma constância do investimento, existe um Tem que hábito ter. para investir. É Tem que ter longo o prazo, você tem que entender que esse investimento também faz parte do seu patrimônio. Então, você tem que ter essa ideia mesmo. E daqui para frente, Érica, você sente como que vai ficar? Eu sei que é muito difícil fazer um exercício de futurologia, mas nosso tempo vai terminando. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho disso, né? A gente... Quem tem o hábito de sempre investir em renda variável, segue investindo, mantém os seus aportes, aproveita esse momento para comprar na baixa. Isso é uma orientação? Sim, é importante você ter bastante cautela nesse momento. Como a gente não sabe o que vai acontecer realmente com a economia com o coronavírus, mas você manter essa constância, como o Pablo falou. Você não só pensar do que está caindo, que você está perdendo seu dinheiro, mas pensar mesmo a longo prazo. Renda variável é longo prazo, então o investidor tem que ficar muito ciente disso. Sim, isso é muito importante. Isso é muito No importante. meu ponto de vista, assim, o meu cenário de longo prazo não muda em nada com o coronavírus. Né? O que muda um pouco o meu cenário de longo prazo é o petróleo. Se o petróleo começar a afundar com força e os árabes e os russos não arrumarem essa situação, o cenário de longo prazo muda.
Aí muda bem radicalmente, aí você tem que começar, aí a gente vai ter que conversar de novo. Mas o coronavírus não muda o meu cenário de longo prazo. Então eu acho que assim, é o momento, eu acho que, e eu não estou falando com especulador, se você é especulador, não é comigo, não me ouço, estou falando com investidores. Pessoas que gostam de investir no tempo, devagarzinho, todo mês, durante anos, comprando ações, acho que tem que continuar comprando. Acho que inclusive é o momento de aumentar um pouquinho. Se você botava 0,3% do seu patrimônio por mês na bolsa, pode botar 0,5% agora que afundou bastante, né? Eu tenho um ditado que é o seguinte, que não, eu tenho um ditado, não, eu sigo o ditado dos maiores, que é o seguinte: se a bolsa cai, você compra um pouco mais para fazer médio. Se a bolsa sobe, você apenas compra para comemorar porque você está ganhando dinheiro. Muito bem. Tá bom? E aí você diminui o risco das suas sensações de perda ao longo do caminho, ou de achar que você está, né, se desvalorizando. Muita gente preocupada com os fundos que está se desvalorizando e tal. Gente, é hora de manter a calma, continuar observando o noticiário, vai buscar informação com analistas, a gente tem isso nas mídias o tempo inteiro, os researches, os relatórios. É muito importante e entender aonde você vai continuar aportando e quanto. Isso. Né? Se está muito assustado, está com medo, diminui um pouquinho o teu aporte, fazer o quê? Vai nessa, é teu limite. Né? O que importa é você entender qual é o seu perfil, o quanto você aguenta chacoalhar, mas eu te garanto que passar por uma experiência como essa, com dinheiro em renda variável, é para provar para você o quanto você aguenta. Qual é o seu limite? Você vai descobrir nesse período. Infelizmente, meu tempo é muito curto, mas assim, você continua, claro, acompanhando o Dinheiro em Foco sempre aqui e pode encontrar o Pablo Spire, diretor da corretora Mirai Asset, nas redes, a Erika Santos, especialista em investimentos do Modal Mais, também nas redes, para compartilhar ainda mais dos pensamentos deles, eles que colaboraram com a gente aqui no Dinheiro em Foco. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo honra convite, é Fabiana. minha. Foi um prazer. Claro. Foi muito bom e eu vou ficar com contato aqui com vocês. Se qualquer coisa der um medo muito grande de dar uma ligadinha, porque é isso. A gente tem que se segurar em pessoas que são especialistas no assunto. Obrigada por acompanhar o Dinheiro em Foco. Semana que vem tem mais. Tchau.